pessoal, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Como que é bom, né? Poder receber alguém assim com um sorrisão no rosto. E para isso ser possível, a saúde bucal tem que estar em dia. São cuidados necessários com nós mesmos e com os nossos bichinhos também, né? Por mais que eles não sorriam assim, do jeito que a gente faz. Este doguinho aqui, ó, por exemplo, tá com uns dentinhos super bem cuidados. Afinal, olha só aí, ó, a escovação que o tutor tá oferecendo para ele. E ele não tá sozinho, não. Este Rottweiler até abre a boca, olha só, inclina a cabeça para ter os dentes escovados. Ah, você já ouviu falar que gato é um bicho mais independente? Este aqui, aparentemente, é mesmo. Olha aí, ó, escovando os dentes sozinho. Ou então tá só apreciando, né, o gostinho da pasta na escova do tutor, vai saber. E para os amantes dos pets exóticos, coragem. Já imaginou escovar os dentes de um crocodilo? É exatamente o que esta garotinha da Indonésia tá fazendo neste vídeo aqui, ó. Assim como nós, seres humanos, a boca e os dentes dos animais de estimação podem ser portas de entrada para diversos problemas de saúde. Isso porque vírus e bactérias que porventura estejam por ali presentes podem se espalhar para todo o corpo e prejudicar consideravelmente a qualidade de vida dos bichinhos. O Jahuli tá buscando se proteger. A tutora dele, a Fanny, se esforça para cuidar da saúde bucal do doguinho todos os dias. Vamos falar com ela? E aí, Fanny, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem por aqui também. Me fala um pouquinho sobre os cuidados que você tem com os dentes, com a boca do Jahuli. Todos os dias a gente faz a escovação dos dentes dele antes de dormir. Legal, para eu entender tudo isso um pouco melhor, posso encontrar com vocês agora? Claro, pode vir. Beleza, então me espera que eu tô a caminho. Jahuli, um cachorro super animado, tá andando por aqui, daqui a pouco ele vai surgir na imagem, mas vocês vão vendo imagens dele também conforme a gente vai conversando. Mas Jahuli é nome do quê? De artista. Artista precisa do quê? Sorriso bonito, não é? Sim. Então é por isso que a mamãe dele, a Fanny, toma esse cuidado, né, Fanny, de ter essa frequência em escovar o dentinho mesmo. Como é que é a sua rotina em relação ao cuidado com a boquinha e os dentinhos dele? Todos os dias, antes de dormir, ele faz a escovação dos dentes todos os dias. A gente tem um pouquinho de paciência, reserva ali um tempinho para escovar bem os dentes dele com um produto indicado pelo veterinário para manter os dentes limpos. E é coisa de todo dia mesmo? Todo dia, não fica um dia sem escovar. Olha só, por recomendação de veterinário. Isso, por recomendação do veterinário. Ele fala assim, é melhor que você faça a escovação uma vez ao dia, bem feita, do que várias vezes picadinho. E isso foi logo que você adotou ele, ou é uma coisa que veio depois? Na verdade, veio depois. Ele começou a juntar tártaro e ele é um cachorro muito novo. E aí eu levei no veterinário especialista em dente. Sim. E ele falou, não, o cachorro ele também precisa escovar os dentes todos os dias. E aí ele me explicou como a gente faria essa profilaxia da boca dele. E você já sabia disso ou foi uma informação nova pra você? Porque você já teve outros cachorros antes, né? Já tive outros cachorros, mas foi uma informação bem nova pra mim. Eu nunca tive o hábito de escovar o dente dos meus cachorros. Geralmente eu levava junto com o banho. Sim. Levava a escovinha e eles escovavam no banho. Mas o veterinário explicou pra mim que é necessário todos os dias. E aí você também adotou algumas outras medidas, você estava falando que anualmente ou de 6 em 6 meses, não sei, você leva para o veterinário para fazer um procedimento também, não é? Isso, anualmente, mas é devido a um problema que ele tem na gengiva. O que é? Ele cresce mais do que o normal, então acaba favorecendo o acúmulo de tártaro. Então a gente faz essa limpeza de tártaro para ele não ter nenhum problema futuro. E você sente que realmente dá uma mudança boa, assim, você consegue inclusive amenizar alguns problemas que são bem comuns, né, gente? Como o mau hálito, como é que fica? Sim, dá muita diferença. Quando ele faz a limpeza dele, ele fica mais tempo com o dente limpo, então a gente consegue manter por mais tempo, enfim. Como ele come AN, ele junta mais sujeira também, acumulado com esse probleminha na gengiva.
Então a gente consegue manter o dente branquinho, sem nenhuma sujeira. A N, que é a alimentação natural, né? Que tá cada vez mais comum, a gente já falou sobre esse tema também, mas assim, é um cuidado a mais, mas que exige aí as consequências, né? De você estar de olho também ali na higiene, na manutenção, e você tá bem atenta, né? Agora, o Jahul, ele é um cachorro ainda filhotão, tem 2 anos, não é isso? 2 anos, quase 3. Quase 3, mas tem muita energia. E aí, como é que fica na hora de controlar essa energia toda? Que agora ele já cansou, já brincou muito, então tá mais quieto. E na hora de escovar o dente? A gente fez um treininho antes, um treino positivo, associando a escova. Primeiro a gente começou a escovar com o dedo. Eu colocava o dedo na boca dele para ele criar o hábito. Depois a gente foi com uma gaze. Depois aquela escovinha de neném, que põe no dedo também, para ele ir criando o hábito, associações positivas. Foi aprimorando. Isso. Aí depois a gente entrou efetivamente com a escova. Então ele já estava habituado. Não é um processo simples, tem cachorro que é mais fácil. Mas como ele é mais teimosinho, a gente precisa de um pouquinho mais de paciência. Mas dá certo. A gente vai escovando ali e dá tudo certo. Quando a gente, nós, pessoas, precisamos do quê? De algum cuidado específico com saúde, a gente vai atrás de alguém que trabalha especificamente naquela área, né? Então, se eu preciso de um cuidado com a pele, vou no dermatologista. Se eu preciso de um cuidado com os olhos, vou no oftalmo. E se eu preciso de um cuidado com a minha boca, com os meus dentes, vou num dentista. Com os nossos pets, mesma coisa. E a doutora Rosana tá aqui porque ela é especialista justamente nessa área, não é isso, doutora? Sim, eu trabalho especificamente com odontologia veterinária. E, curiosamente, também é formada em odonto para cuidar de pessoas, né? Sim, eu me formei em odonto há 10 anos, não atuo como dentista de humanos, mas a formação contribui muito para a melhora do meu atendimento nos animais. Só para a gente ver que a gente realmente está aqui com uma pessoa que entende bastante do assunto. Doutora, vamos lá então. A gente está falando de cuidados odontológicos, saúde bucal para os nossos pets. Esses problemas, eles são recorrentes porque acho que as pessoas começaram a dar mais atenção para essa área de cachorro, gato, de outros animais também recentemente, né? Na verdade, a especialidade já existe no Brasil há quase 30 anos, mas o cuidado com o pet, né, essa relação íntima tem se estreitado mais ultimamente. Os animais, na verdade, a doença periodontal, que é o principal problema, né, que eles têm em boca, acomete praticamente 80% dos animais com mais de 2 anos. O que é esse caso? É a inflamação das gengivas, que ela vem a partir do acúmulo de tártaro, né, a falta de escovação. Isso vai fazendo, é uma doença progressiva que, à medida que o tártaro vai se acumulando, né, o cálculo dental se acumula, a gengiva e os tecidos de sustentação dos dentes vão se inflamando e vão sendo perdidos, até culminar com a perda mesmo do dente. E o acúmulo do tártaro é justamente pela falta de higiene, né, daquele hábito de limpar diariamente. Sim, a falta de higiene é um ponto, a anatomia do animal, as características de conformação anatômica da boca, de algumas raças favorecem, o tamanho do animal, então as raças miniatura e pequenas têm uma tendência maior ao desenvolvimento de doença periodontal do que raças de grande porte, por exemplo. Fora essa questão relacionada ao tártaro, o que mais que são os grandes problemas aí quando a gente fala de cuidados da higiene bucal dos nossos animais? Com relação à higiene em si, a doença periodontal é o principal, mas a gente tem muito caso, por exemplo, de fratura dental, porque muitas pessoas oferecem objetos ou ossos rígidos para mastigação, porque os animais gostam de mastigar para poder se distrair, mas alguns objetos não são adequados para esse hábito. Então a gente atende muito caso de fratura dental, e acaba tendo que restaurar os dentes quando dá para salvar, tratar o canal e, na pior das hipóteses, acabar tendo que extrair o dente dependendo do grau de comprometimento. E a gente está falando só de cachorro e de gato ou questões relacionadas à saúde odontológica vale para vários outros pets também? Vale para todos os pets, inclusive os silvestres e selvagens. Até os próprios leões e tigres também têm esse tipo de problema.
No meu caso, eu só atuo com cães e gatos, mas existem pessoas especializadas em odontologia de roedores, por exemplo, que são pets não convencionais, né? Então, porquinhos da Índia, coelho, hamster. Eu não trabalho com esses animais, mas existem profissionais que atuam especificamente nessa área também. Falando do dia a dia na clínica, o que é o mais recomendado? É uma vez ao ano, uma vez a 6 meses, a gente procurar um especialista para fazer algum procedimento? Como é que é a recomendação? O ideal é que o animal seja avaliado logo no início da transição dentária, porque ele vai estar aí por volta de 6, 7 meses. A gente começa a avaliar a troca dentária, se ele tem todos os dentes, se a oclusão dele, que a forma como ele morde é adequada, porque tudo isso vai impactar na expectativa dele desenvolver mais rapidamente ou não a doença periodontal, no caso. Então, o ideal seria uma avaliação inicial num jovem, né, nessa transição de jovem para adolescente, que na época da troca dos dentes, e depois, no mínimo, uma vez por ano, uma avaliação de preferência com uma pessoa especializada para avaliar se é necessário fazer um procedimento que envolve anestesia, que é como se fosse uma cirurgia, ou se a gente consegue só com a manutenção manter o animal com a boquinha saudável. Jahul, então, ó, até sentou do nosso lado pra gente fazer uma foto pra nossa galeria pet. Vamos lá? Vamos lá. Então olha aqui, Jahul. X. Jahul, bonitão e saudável, passando aqui pela nossa galeria pet. Obrigado pela participação e por darem um bom exemplo, viu, pessoal? Importante, né? Manter os hábitos de higiene bucal para garantir dentes fortes, como este gatinho aqui que estava brincando com o bichinho dele. Acho que tá preso, né, ali nos dentinhos, mas pelo menos os dentes estão fortes. Isso eles estão, olha só. Falta agora incentivar esta bulldoguinha aqui, ó, que não quer escovar os dentes de jeito nenhum. Eita, nós. E você, hein? Você cuida da higiene bucal dos seus pets? Então conta pra gente lá no nosso perfil no Instagram. Para acessar, é só apontar a câmera do seu celular para este QR Code que tá aqui, ó. Hoje aqui no Galeria Pet a gente está falando sobre cuidados odontológicos com os nossos animais de estimação. Mas e você, hein? Você tem cuidado bem da saúde dos seus dentes, da sua boca? Os pets podem ser ótimos incentivadores para te fazer dar mais atenção à higiene bucal, sabia? Olha só, aqui ó, esta calopsita, que gracinha! A tutora vai escovando os dentes e a passarinha vai dançando junto, imitando os movimentos com a cabeça dela. É muito fofa, gente. E o cachorrinho que tá aqui, ó, ele fica pedindo para brincar com a escova da tutora. Ele só quer farra, minha gente. Escovar o dente que é bom, não quer nada, quer brincar. Até na hora da escovação, mas ó, brincadeiras à parte, oferecer para o seu pet saúde bucal de qualidade pode evitar problemas sérios, viu? O Cafuné, que é este cachorrinho aqui, ó, teve uma complicação com os dentinhos quando ele ainda era filhote. Agora, já adulto, ele recebe todos os cuidados constantemente. Vamos conversar com a Larissa, tutora dele? Oi, Larissa, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo certo por aqui. O que aconteceu com os dentes do Cafuné quando ele era pequenininho? O Cafuné, ele não caiu os dentinhos dele de leite. 2 deles precisaram ser retirados em processo com a doutora. Eu quero saber mais sobre os cuidados que você tem com a saúde bucal dele hoje em dia e eu sei que você está numa clínica onde ele recebe parte desses cuidados, né? Tô sim. Posso ir até aí pra gente conversar então? Pode, claro. Chegamos então para conhecer o dono desse sorriso maravilhoso, Cafuné, e a mamãe também, que também tem um sorriso bonito. Ô Lari, me fala uma coisa, como é que é essa rotina hoje com os dentinhos, com a boquinha do Cafuné, que isso virou uma coisa corriqueira para vocês, né? Sim, olá, tudo bem?
A cada ano a gente vem aqui com a doutora Rosana, então ela faz a limpeza, ela indica a escovação, né, se possível diária com ele. É um pouco difícil, mas a gente tenta. E melhorou muito, chegou uma época que ele tinha uma pequena inflamação, uma gengivite já, então ele deixou de comer nessa época e a gente reforça a limpeza. Então é uma saúde para ele, não só bucal, mas de alimentação, de bem-estar mesmo. E isso, na verdade, começou meio que por acaso, vamos dizer assim, quando ele era filhotinho, que foi uma luzinha de alerta que acendeu pra você em relação aos dentinhos de leite, não foi? Sim, porque quando eu peguei ele já tinha 1 aninho e ainda ele tinha os dentes caninos não haviam caído e um dente da frente de leite também não. Então a nossa primeira consulta foi em busca disso, de tirar o dente. E aí a doutora indicou a limpeza anual e assim a gente tem feito. E você tá seguindo a risca, quer dizer, todo ano traz ele. Todo ano. Às vezes a gente pula um mês ou outro, mas todo ano a gente tá aqui com a doutora. Fora essa rotina de trazer até a clínica, porque daí é um procedimento um pouco mais aprofundado, né? Precisa inclusive de anestesia e tudo mais. Mas fora isso, você tem rotina de cuidado em casa com os dentinhos, com a boquinha? Tenho. Eu tento aqueles sticks que ela indica. Então eu vou de forma devagar, porque ele é muito ansioso. Então quando a gente consegue, deixo, porque senão ele come tudo e às vezes passa até mal. É porque na verdade é como se fosse um petisco mesmo. É um petisco, mas a ideia é que fique um chicletinho, que ele vá comendo aos poucos para exatamente a sujeira sair, né? E ossinhos, às vezes, eu dou para ele para ajudar. Só que só o fato da gente manter a alimentação, a ração seca, já ajuda muito também a não ficar comida presa no dente dele, né? E ele aceita tranquilamente? Sim, super aceita, né, Cafuné? É um sorriso lindo que tem que manter, né? Afinal de contas, ele tem agora uma marca registrada que são os dentinhos. Mas, você hoje tem só o Cafuné, não tem outro cachorro na sua casa? Só tem o Cafuné. E você já teve outros cachorros, pelo menos na família aí, ao longo da vida? Sim, minha mãe, a gente cuidou da Nala muitos anos atrás. E sempre foi essa preocupação com os dentes ou uma coisa mais recente? De jeito nenhum, super recente. A gente nem sabia que existia odonto para cachorro naquela época. Era cachorro de quintal, cachorro que comia qualquer coisa, não passava mal. Agora Ou passava e a gente não via. Ou a gente não via, não dava devida importância. Lá no quintal. Agora os cuidados é incrível. Ela tira raio-x dos dentes, ele faz exame de coração e de sangue antes do procedimento da limpeza. Então é uma coisa que realmente é nova. Naquela época não tinha isso, não. É a gente tratando o animal realmente como parte da família mesmo. Da família, exatamente, como um filhinho. E você, pelo visto, não se arrepende nem um pouco disso? Eu não. Não, porque o amor que eles dão pra gente diário, o olhar dele, a retribuição disso, não tem preço, vale a pena. E quem ama, você sabe, né? Cuida de verdade. Doutora, quando a gente fala de cuidados odontológicos, pelo menos nos seres humanos, a gente fala de escovação todos os dias, de passar fio dental. Como é que é pros pets? Como é que é essa rotina diária para os nossos animais de estimação? O padrão ouro da manutenção é escovar. Então, o ideal seria que nós conseguíssemos escovar os dentes dos pets, cães e gatos, diariamente. Quanto mais frequente for esse cuidado, melhor vai ser e mais a gente consegue evitar ou prorrogar a necessidade de uma limpeza profissional. A passagem de fio é mais difícil e a própria conformação dos dentes não facilita muito isso e às vezes impossibilita a passagem de fio, você manter o animal quieto. Mas esse condicionamento da escovação precisa acontecer o mais precocemente possível. Acostumar o animal a ser manipulado, a deixar abrir a boca, a introduzir escova, a pasta. Fora a escovação, existem atitudes adicionais que a gente pode tomar para ajudar nisso. O oferecimento de mastigáveis específicos para ajudar a controlar a placa. Tem uma solução que funcionaria mais ou menos como um enxaguante bucal, géis, cuidado com a alimentação. Então, tudo isso vai impactar na forma como a gente vai controlar a saúde oral. Mas falando de escovação, tem que ser igual pra gente? 3 vezes por dia, depois das refeições, todo dia? Não. A velocidade em que a placa, o biofilme, se forma é um pouquinho diferente nos animais. Então, o nosso biofilme, ele se forma muito rapidamente. Se a gente ficar o dia todo sem escovar os dentes e se alimentando normalmente, no final do dia você vai perceber que tem ali uma camada, né, que a gente chama de biofilme, parece meio gelatina, assim, meio gelatinosa, que é resíduo alimentar e tal.
Nos animais, esse biofilme ele se agrega mais lentamente. Isso é melhor para eles, porque aí ele não precisa de uma escovação tão frequente. Então, uma vez por dia já é o suficiente para a gente controlar a gengivite e a evolução de uma doença periodontal. E claro, acho que todo mundo sabe, mas é bom a gente reforçar, não é nem com pasta, nem com escova de ser humano, né? São produtos específicos para os animais. As pastas e os géis são específicos para animais, porque fatalmente eles vão ingerir um pouco desse produto e as pastas e produtos de uso humano não são adequadas para eles, até sob risco de intoxicação. Então, as pastas são específicas de uso veterinário, a gente sempre recomenda algumas específicas. As escovas, a gente às vezes adapta escovas de uso humano, principalmente aquelas de bebês. Então, a minha recomendação são sempre escovas pequenas, de cerdas muito macias. Existe aparelho? Existe implante? Existe. A ortodontia, ela pode ser utilizada, né, a correção ortodôntica dos dentes. Alguns profissionais podem fazer por estética, eu particularmente procuro fazer só num caso de correção de função. Os implantes, eles são mais difíceis eles podem ser feitos, mas assim, para você ter a viabilidade do implante, você precisa de muitos requisitos. Você precisa de uma saúde oral, você precisa de quantidade de osso. Então, como os implantes são adaptados da odontologia humana, o tamanho às vezes não é adequado, porque você precisa de um tamanho compatível com o osso. Então, os primeiros sinais é a gengivite. A gengiva saudável, ela é fininha, ela é cor-de-rosa e ela não sangra. Quando a gengiva começa a ficar inchadinha, mais vermelha, independente da quantidade de tártaro que tem ali, a gengivite é o primeiro sinal de que precisa procurar ajuda especializada. Então, para deixar registrado de fato esse sorriso lindo do Cafuné e os nossos também, né, na nossa Galeria Pet, vamos fazer uma foto? Vamos! Então vamos aqui, ó. Obrigado pela participação, gente. E Cafuné, você é lindo demais, cara. Continue assim, viu? Cuidando mesmo desses dentinhos, que eu quero ver você sorrindo a próxima vez que eu te encontrar, com os dentinhos fortes e saudáveis. Assim como esta macaquinha aqui, ó. Esta macaquinha super preocupada com a higiene dela. Caramba, hein? Ela tá segurando uma escova de dentes, mas eu acho que são as lambidas, né? Que estão fazendo a maior parte da limpeza, no caso dela. E este gatinho aqui também, ó. Gatinho que adora uma escova de dentes. Só não sei se é para higienizar ou se é para comer as cerdas da escova, né? A impressão que dá é que ela tá tentando lanchar a escova mesmo. Enfim, para fechar, o cachorrão que ficava ali, ó, carente quando via a tutora escovando os dentes, até que ela comprou uma escova para ele também. Só para ele e com pasta de cachorro, tá? Não é pasta de gente, não. Agora ele participa da rotina de cuidados com os dentes de 3 a 4 vezes por semana. Feliz da vida, vocês estão vendo, né? Se você também tem o hábito de cuidar da saúde bucal dos seus pets, ou então tem alguma outra questão, uma sugestão de tema pra gente trazer aqui pro nosso programa, faz o seguinte: acessa o nosso perfil no Instagram e conta pra gente. Eu vou estar esperando, hein? Até o próximo Galeria Pet. Até mais!